Graça e paz, amados, vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva em nosso canal, acione o sino de notificação e eu peço que você tenha aquele cuidado especial para acionar a opção todas e assim você não perde nenhum dos nossos vídeos. E você que já é inscrito, continue compartilhando, deixando seu comentário, seu like, porque isto ajuda e ajuda demais no crescimento do nosso canal e com isso nós podemos alcançar o maior número de pessoas com a palavra de Deus. Dito isto, vamos à mensagem de hoje, que está em 2 Samuel, capítulo de número 12, e o tema é: Deus perdoa os nossos pecados, mas as consequências permanecem. 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 13, diz o seguinte: Então Davi diz: Eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não vai morrer. Queridos, este episódio deu-se quando Davi, cometeu aquele pecado horrível, horrendo, que ele infelizmente praticou durante a sua vida. E a Bíblia diz que o Senhor perdoou o pecado de Davi, porém, Davi sofreu consequências durante toda a sua vida. Inclusive, na velhice dele, Davi, ele ainda colheu consequências desse pecado. Nós vamos ver mais na frente. Vamos ler 2 Samuel capítulo 12, do versículo 10 ao versículo 12. E logo em seguida vamos ler o versículo 14 e vamos conferir as consequências, ou algumas das consequências que Davi sofreu em virtude deste pecado. Vamos ver. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para que o povo de Israel saiba. Versículo 14. Mas porque, fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Olha só, irmãos, olha as consequências que Davi sofreu. Deus perdoou o pecado de Davi e através de Natã disse: você não morrerá, Davi. O Senhor perdoou o teu pecado, mas as consequências Davi sofreu. E você viu aí as consequências que o Senhor disse que Davi sofreria. No capítulo 13 de 2 Samuel, nós vamos ver dois episódios envolvendo a família de Davi. Aminon estuprou a própria irmã Tamar. 2. Absalão matou o próprio Aminon, porque Tamar era meia-irmã de Absalão. Agora imaginem Davi tendo esta decepção na vida, vendo um filho estuprar a própria irmã, em seguida tendo que conviver com outro filho, assassinando o estuprador. Meus irmãos, isso foi terrível para a vida de Davi. Isso foi horrível. Eu fico imaginando, irmãos, Adão e Eva, quando eles pecaram, eu imagino que quando Abel foi morto por Caim, eu imagino uma discussão entre Adão e Eva. Claro que a Bíblia não diz isso, eu estou conjecturando. Imagino Adão virando para Eva e dizendo assim: isso foi culpa sua. A morte passou a existir porque você me induziu a comer aquele fruto. Eva virando para Adão e dizendo assim: não, a culpa foi sua. Você comeu porque você quis. E ele repetindo: não, mas você me ofereceu. Não, você comeu porque quis. Eu imagino os dois acordando pelas madrugadas, lembrando dos momentos maravilhosos que tiveram com Deus. E de repente um acusando o outro e dizendo: a gente está vivendo desta forma porque a culpa é sua. Queridos, as consequências do pecado do homem existem até hoje. Davi sofreu as consequências do pecado que ele cometeu
matando Urias, né? Adulterando com a esposa de Urias e ainda assassinando Urias. A Bíblia diz lá em 1 Reis, capítulo de número 1, a partir do versículo 5, Davi já estava velho, Davi já não tinha mais forças, Davi já estava próximo da sua morte, e agora Davi, ele colhe ali a última consequência do pecado que ele cometeu. E veja qual foi esta consequência. Eu imagino que para Davi deve ter sido muito difícil isso. Vamos ver 1 Reis, capítulo de número 1, do versículo 5 ao versículo 7. Veja o que aconteceu. Adonias, ele tenta tirar o trono de Salomão, porque ele sabia que Davi já havia escolhido Salomão para ficar no lugar dele, porém agora Adonias, ele trai o pai, né? Ele faz tudo escondido do pai. Imagine a decepção de Davi. Imagine agora Davi tendo que conviver com mais um episódio dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Davi agora tendo que apaziguar, né? Como diríamos hoje, tendo que apagar, né, o fogo, tendo que, né, jogar água ali naquele incêndio, apagar aquele incêndio, né? Vejamos, 1 Reis, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7. Absalão havia morrido. Agora o filho mais velho de Davi, que ainda estava vivo, era Adonias, filho de Davi com Agite. Adonias era um homem muito bonito. Davi nunca o havia repreendido, e ele queria muito ser rei. Adonias arranjou carros de guerra e cavalos e 50 homens que iam a toda parte com ele. Adonias falou com Joabe, que era filho de uma mulher chamada Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, e eles concordaram em ficar do lado dele. Olha só, irmãos, Adonias se proclama rei, né? E eu esqueci de um outro detalhe. No capítulo 15 de 2 Samuel, Absalão se levanta contra o próprio pai e tenta tomar o trono do pai. Você lê aí do capítulo 15 ao capítulo 19, vai ser o desfecho aí, né, dessa trama aí de Absalão contra o próprio pai. A Bíblia diz no capítulo 15 de 2 Samuel que quando o povo ia, né, apresentar suas queixas diante do rei, Absalão, irmãos, ele falava para o povo: olha, sua causa é boa, seu negócio é bom, mas pena que não tem ninguém da parte do rei que possa julgar a sua causa. E ele ainda dizia mais: como eu queria ser juiz, né, para fazer justiça por você, né, digamos assim. Absalão, naquela época, havia um costume que as pessoas se curvavam diante do rei, as pessoas se curvavam diante de pessoas importantes, né? Lembra de Jacó, quando foi se reencontrar com Esaú? Jacó, ele se curva durante 7 vezes diante de Esaú. E era costume do povo fazer isso. E quando o povo ia se prostrar diante de Absalão, Absalão beijava a pessoa e dizia: não precisa, não faça isso, né? Era costume, irmão, nós temos que olhar o contexto. É claro que hoje nós não podemos aceitar isso, né? Nós não podemos aceitar alguém se curvar diante de nós. Por quê? Porque nós não somos dignos disso. Nós temos que olhar o contexto, né? O contexto da época podia, era costume, era tradição. Creio eu que era até lei, né? Você se prostrar diante do rei, diante das autoridades. Hoje não. Então, queridos, Davi, ele conviveu com tudo isso, e tudo isso foi consequência do pecado dele. Deus perdoou Davi. Davi não perdeu a salvação, mas ele sofreu as consequências. Isso, irmãos, todos nós sofremos consequências de erros que cometemos, de erros que nós cometemos no passado. Mas o importante é nós lembrarmos que o Senhor nos perdoa. E a Bíblia diz que Deus, ele perdoa os nossos pecados, joga no mar do esquecimento. Ele já não se lembra mais desse pecado. Então, quando nós estivermos sofrendo as consequências, é importante nós nos alegrarmos e dizer assim: tudo bem, eu estou sofrendo as consequências de um erro que eu cometi, mas o meu pecado, o Senhor já me perdoou. Conviver com o perdão de Deus
nos ajuda a suportar as consequências que esses pecados que cometemos trouxeram para as nossas vidas. Ore comigo, em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pai querido, obrigado, meu Deus, pelo privilégio de anunciar a Tua mensagem. Senhor, abençoe, meu Deus, cada pessoa, meu Pai. Abençoe, Senhor, cada pessoa que vai ter acesso a este vídeo, cada pessoa que está assistindo, aquelas que ainda vão assistir, que o Senhor as abençoe, que o Senhor possa, meu Deus, fazer por elas aquilo que eu, como ser humano, não posso fazer. Pai querido, nós te glorificamos, nós te exaltamos, em nome de Jesus. Queridos, eu quero pedir mais uma vez que você não se esqueça de deixar o seu comentário, o seu like, compartilhar os nossos vídeos, porque isso é importante, nos ajuda no crescimento do nosso canal e, é claro, consequentemente, nós alcançaremos muito mais pessoas através desta plataforma, tá bom? Um grande abraço e até amanhã às 11 da manhã.